Acesse o livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 17, do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Essa história, ela está contida apenas no Evangelho de Lucas. Os outros 3 evangelistas não registraram essa história, porém Lucas, ao fazer as suas pesquisas, ao estudar a respeito de Jesus, da obra do ministério de Jesus, ele achou por bem deixar registrado no seu livro, no seu Evangelho, essa história. E essa história nos acrescenta e nos acrescenta muito nas nossas vidas. Eu espero que Deus fale contigo nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou a esquife. A esquife é o caixão, a urna funerária. E os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Mancebo é um jovem de mais ou menos 20 anos de idade. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra foi lida. Nós te pedimos que o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem pretendido com as nossas vidas nesta manhã, neste dia, neste domingo. Sabemos que o Senhor tem algo especial para cada um de nós, que se cumpra a sua vontade através da palavra ministrada. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, que neste momento o pregador, a pessoa diminua, para que a sua presença e a sua palavra cresça no nosso coração. No nome do Senhor Jesus nós oramos, amém e amém. Esses últimos dias foram dias muito difíceis, a Adria já comentou um pouco a respeito disso. Nós presenciamos muitas mães tendo que sepultar os seus filhos, e isso sempre é algo difícil. Qualquer tipo de velório é algo complicado. Perder alguém que a gente ama é difícil e sempre será difícil, independente da situação. Se nós estamos num momento de pandemia, ou se também não estivéssemos, sempre é complicado, sempre é difícil. Porém, quando nós vemos a ordem natural das coisas sendo mudada ou sendo invertidas, é algo que dói muito no nosso coração, né? E o cristão, ele desenvolve, e todo cristão tem que desenvolver esse dom, né, que é o dom do compartilhamento dos sentimentos, do compartilhamento da alma, né? Um cristão, ele aprende e entende que é importante, né, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, porém também é fundamental nós também entendermos que vai existir um momento em que nós vamos chorar com aqueles que choram. E vendo esses dias, mais do que vendo, chorando com aqueles que choram, vendo mães
sepultarem os seus filhos, e isso enche o nosso coração de tristeza, isso são coisas que mexem realmente com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Eu me lembrava desse texto, e eu ficava ali olhando, e em um desses velórios eu até fiz essa oração, né? Eu falei, Jesus, né, o Senhor poderia aparecer aqui neste velório, né, da mesma forma que o Senhor, né, apareceu naquele velório há tanto tempo, né, naquele sepultamento, há milhares e milhares de anos, e eu orava a Deus, eu falava, Jesus, você podia aparecer aqui, né, e tocar, né, essa esquife, tocar esse caixão, né, e devolver esse filho à sua mãe, né, que está aqui tão entristecida, uma família, um povo, uma igreja tão entristecida, e eu não sei você, mas eu também faço muitos questionamentos a Deus, né, e eu falava, Jesus, você poderia estar aqui neste momento, e o que Jesus falou ao meu coração eu estou aqui neste momento também. Eu estou aqui neste momento também, da mesma forma que eu estive há milhares de anos lá naquela cidade chamada Naim. E aí eu questionava a Jesus, falava, Jesus, mas por que nessa pessoa, esse jovem, não ressuscita desse caixão, como aconteceu naquele tempo? Eu queria ver isso, seria tão importante esse rapaz ser devolvido novamente aos braços da sua mãe, né? E Jesus dizia assim, o que vocês precisam compreender é o tempo. Aqueles que morrem com Cristo Jesus estarão. Né? Vai haver um dia onde todos os filhos que pela morte foram retirados dos braços da sua mãe, né, serão devolvidos. Isso é numa glória futura. E Jesus falava ao meu coração que nós temos uma dificuldade de entender o tempo. O milagre que aconteceu na vida dessa senhora há 2000 anos atrás será o mesmo milagre que vai acontecer na vida de todas aquelas mães que perderam seus filhos e creem em Cristo Jesus. Amém? Eu creio nesta palavra. Agora acontece que surgem algumas perguntas dentro do nosso coração, nos momentos em que nós vivemos lutas como essa. Você já teve a sensação de que Deus está distante, nos momentos em que as lutas se intensificam? Quem aqui já teve esse sentimento? Sentimento que parece que Deus está longe da gente, e as lutas vão se intensificando. Eu não sei se isso fere a sua religiosidade, mas isso já aconteceu comigo, nos momentos em que, ao invés das coisas melhorarem, Giovanni, né, as coisas tomando rumo, a gente está orando, a gente está jejuando, intensificando a oração, mas parece que as coisas não se resolvem. As lutas, elas vão se intensificando. Né? Nós oramos para uma pessoa que está doente, intensificamos a luta e a pessoa piora. E a gente ora, a gente jejua, a gente bota a igreja toda para poder orar, e aquela pessoa piora mais. E nós oramos, jejuamos, intercedemos, fazendo vigília, e a pessoa morre, falece. E diante dessas coisas, o que surge? Né? Surge essa sensação, a sensação de achar ou crer que Deus está distante. Ter a sensação de que tudo saiu do controle. Quem já teve esse sentimento, gente? Eu estou falando para a gente dentro da igreja, estou falando para pessoas fora da igreja. Aquele sentimento de que as coisas já estão descontroladas e que não existe mais esperança de encontrar, ou de ver, ou de participar, ou de ter dias felizes na vida. Esse sentimento, essa sensação, é algo que invade e toma conta do coração de todas as pessoas. Está certo que isso não é constante, mas pode ser que em algum momento da sua vida você já viveu uma situação como essa, ou talvez nesse dado momento você esteja vivendo algo deste tipo. Será que Deus me enxerga? Será que Deus se importa comigo? Quem aqui já não fez esse questionamento? Será que o Senhor está me vendo aqui? Será que o Senhor, Ele realmente se importa com a minha pessoa? Será que o Senhor Jesus se importa comigo, Eduardo Silva de Jesus Santos, nascido em 20 de 4 de 1979, residente na rua Panorama 202, Novo Campos Elíseos, esposo da Adria, pai da Chloe, pai do Pedro, e pastor dessa igreja?
Será que Deus se importa comigo, pessoalmente falando, não no atacado? Deus se importa conosco, e todo mundo grita amém, amém, uns mais, outros menos. Deus se importa com a nossa igreja, glórias a Deus, mas eu estou falando no pessoal. Aquele momento em que você olha para você mesmo e se pergunta, Deus, o Senhor está me enxergando diante dessa luta toda? Será que realmente o Senhor se importa comigo? E a história dessa mulher nos ensina, e nos ensina muito a respeito disso. Essa mulher, ela não tem o nome registrado na Bíblia. Não tem o nome. Ela é conhecida pelo lugar onde ela morava e o estado civil dela. Ela era uma viúva que morava numa cidade chamada Naim. Então, a história dela, essa história, é conhecida como a história da viúva de Naim. Nem o nome dela está gravado aqui. E Naim era uma cidade muito pequena e continua sendo uma cidade muito pequena. Quando você for lá em Israel, eu sempre estou aqui já profetizando, você vai conhecer Naim. Não é uma cidade muito visitada, a cidade de Naim, porque ela é uma cidade deslocada das outras grandes cidades. Ela não fica naquele eixo mais conhecido, onde as pessoas vão visitar. E é uma cidade pequena até hoje. Se é pequena hoje, imaginou naquela época. Uma cidade deslocada das principais rotas, assim era Naim. E Jesus, antes de ir para a cidade de Naim, se nós lermos o texto um pouquinho antes, Jesus estava em Cafarnaum. A maior parte do ministério de Jesus se passou em Cafarnaum. A base de Jesus era em Cafarnaum. E Jesus estava nessa cidade. Essa cidade, sim, já é uma cidade grande para aquela época, uma cidade considerável dentro da rota. Jesus estava ali. Mas a Bíblia nos diz que aconteceu pouco depois ir ele àquela cidade. Aquela cidade. Então, eu quero dizer para vocês que quando nós vamos lendo a Bíblia muito rapidamente, a gente lê a Bíblia muito rápido, a gente vai perdendo certos detalhes. O que aconteceu aqui não foi uma coincidência. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus, ele estava numa cidade, ele estava em Cafarnaum, e ele decidiu ir àquela cidade chamada Naim. Ele tomou essa decisão. Não era uma cidade perto de Cafarnaum. Naim ficava mais ou menos ali por volta de uns 50 quilômetros de Cafarnaum. E não era um caminho muito bom. No entanto, não era o caminho que as pessoas naturalmente percorriam. E Jesus, ele toma uma decisão, de sair dessa cidade onde ele estava. E a Bíblia diz que no dia seguinte ele já chegou a Cafarnaum. Provavelmente Jesus, ele deve ter caminhado um bom tempo e pode ter viajado caminhando até na noite. Então, se nós lemos o texto rapidamente, a gente está entendendo que Jesus está passando, passa por Naim e se depara com essa situação. Não, Jesus, ele decide ir àquela cidade. Sabe por quê? Porque tinha uma pessoa ali sofrendo. Então, eu digo para vocês que Jesus, ele não mede esforços para nos abençoar. Diante das lutas que nós enfrentamos, das nossas perdas, das dificuldades da vida, e a vida impõe sim as suas dificuldades, brota na nossa cabeça e muitas vezes é plantado dentro do nosso coração esse sentimento de que Jesus, ele não se importa comigo, e por não se importar comigo, Jesus não se esforça muito. E nós estamos vendo aqui, dentro dessa história, Jesus se deslocando para uma cidade, sem muita expressão, para cuidar da vida de uma senhora viúva. Se você estudar um pouquinho a respeito da sociedade, da família judaica,
vocês vão compreender que uma mulher viúva é uma mulher sem importância alguma para a sociedade. E se nós formos estudar mais profundamente, até em certos pontos, discriminada. Então, era uma mulher sem recursos, viúva, de uma cidade pequena, e ela tinha um único filho. Um único filho. E esse filho, com certeza, era o responsável pelo seu sustento, por cuidar da sua mãe. E ela perde o filho único. O único filho que ela tinha. E Jesus, diante disso, ele se desloca de uma cidade, e ele anda, provavelmente, uma boa parte do dia, uma boa parte da noite, para poder estar naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus se importou com aquela viúva. E eu digo mais para você que me escuta nessa manhã: Jesus se importa contigo. Jesus se importa contigo. Se tem brotado dentro do seu coração esse sentimento de que você não é importante, que Jesus não te enxerga, né, que você é uma pessoa a qual não faz sentido para Jesus, eu quero lhe dizer deste altar, de uma forma profética, a sua vida. Jesus, ele se importa contigo. E Lucas, ele deixou aqui, divinamente inspirado por Deus, esse registro, o único evangelista que deixou registrado essa história, e isso aconteceu para que você, para que a gente saiba, nesta manhã, que Jesus se importa conosco. Jesus se importa com as nossas lutas. Toda lágrima derramada do seu rosto é importante para Jesus. Amém? Não deixe de forma alguma o diabo colocar outro sentimento ou outra sensação dentro do seu coração. Não deixe de forma alguma o diabo bagunçar a sua alma. Jesus, ele se importa contigo, e mais, ele não mede esforços para poder te abençoar. Amém? Jesus está presente neste lugar. Da mesma forma que Jesus esteve presente naquela cidade, naquele sepultamento há tanto tempo atrás, da mesma forma que Jesus esteve presente nos velórios e sepultamentos que nós estivemos nesses últimos dias, Jesus se faz presente neste lugar. E eu digo mais, ele não mede esforços para poder te abençoar. Amém? Você crê nisso? E o texto nos diz que Jesus, ele chega naquela cidade, logo às portas da cidade, está saindo ali, né, o velório, o povo carregando ali o defunto, saindo, porque as pessoas não eram enterradas dentro da cidade, era fora da cidade, e Jesus, ele chega exatamente naquele momento. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele é movido de íntima compaixão. E eu amo, Clebinho, essa expressão. Jesus, quando ele olha para aquela mulher, o sentimento que vem no coração de Jesus e que é expressado, é esse sentimento. É o sentimento de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? Compaixão é sofrer juntos. Quando nós temos compaixão de alguém, nós estamos dizendo que nós estamos dispostos a sofrer junto com aquela pessoa. E Jesus chegou, ele viu toda aquela situação, aquela tristeza, a qual nós presenciamos muito disso nesses últimos dias, e Jesus, ele tem compaixão, ele sofre junto com aquela mulher. A dor dela também é a dor de Jesus. E é mais intenso do que isso, porque a Bíblia diz que ele teve uma íntima compaixão. E o Lucas, ele sempre foi muito detalhista nas suas colocações. Então não foi um sofrer junto de uma forma normal, entre aspas eu coloco. Foi uma compaixão
íntima, algo verdadeiro, aquilo que brota dentro do coração e que é expressado das nossas atitudes. Jesus se move em nosso favor e diante das lutas que você enfrenta, os olhos de Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, são os mesmos, são olhos que nos olham com íntima compaixão. Se você perdeu uma pessoa que você amava, se você perdeu algum parente, como eu perdi o meu avô, eu amava o meu avô, taqueada, sabe, o relacionamento que eu tinha com o meu avô, eu perdi o meu avô, mas eu sei que naquele momento, naquele velório, o Jefferson estava lá, naquele velório, eu sabia que Jesus estava presente naquele lugar, e os olhos de Jesus eram os mesmos olhos de 2000 anos atrás. Eu sentia Jesus olhar para mim, com a mesma compaixão, sofrendo junto, uma íntima compaixão, gente, e isso enche a nossa vida, enche o nosso coração. Jesus, ele não mudou, talvez aquela mulher tivesse passado a noite inteira se perguntando, por que isso? Por quê? A Bíblia não relata, mas isso é natural também. Uma mulher viúva, nessa sociedade que eu já falei para vocês, que tinha um único, não eram 2 filhos, era um único filho, e ela perde o marido, e ela perde o filho. A Bíblia não diz, mas eu tenho muita certeza de que ela deve ter ficado conjecturando à noite. Por que isso? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o motivo pelo qual? O que eu fiz de errado? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus não gosta de mim? E esse é o pensamento, a conjectura. A nossa mente, nos momentos em que nós enfrentamos luta, se nós não controlarmos o nosso sentimento, é para isso que a nossa mente nos carrega, a nossa alma nos carrega. Às vezes nem é um estado muito grave assim de morte, não, às vezes até uma doença. Às vezes a gente está com a doença, até uma doença leve, e a gente bate no travesseiro, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu estou tão enfermo? Às vezes é só uma gripe mais forte. Imaginou em casos mais profundos, como uma situação como essa? Gente, isso vem na nossa cabeça. Qual é o motivo que isso está acontecendo? Outras coisas que surgem na nossa cabeça, que pode ter surgido no coração e na mente daquela viúva, daquela senhora. Talvez ela, diante dessa situação, tenha até desejado morrer. Quem aqui nunca? Diante de uma luta muito grande, de uma dor muito grande, não surgiu esse sentimento dentro do coração, um desejo de morrer. Senhor, está tudo tão ruim, está tudo tão complicado na minha vida, por que o Senhor não me leva? Talvez isso seja um pouco assustador para você ouvir isso. Mas são sentimentos que brotam na nossa vida, gente. E nós não podemos ficar numa ilusão de que isso não é uma realidade. É uma realidade. A Bíblia não diz isso, mas provavelmente aquela mulher, ela viveu uma noite muito difícil, procurando motivos, quem sabe não até com esse desejo de morrer. Agora, o que será de mim? Eu não tenho marido, eu não tenho filho. O meu destino agora aqui é o quê? É a miséria, é padecer. Quem sabe não morrer de fome? Surge esses questionamentos. Talvez ela estivesse aterrorizada com a solidão que ela teria que enfrentar. Talvez ela estivesse cheia de temor, porque agora ela estaria literalmente sozinha. Percebe que essas coisas, esses sentimentos, são coisas que surgem na nossa cabeça diante das lutas. E quando Jesus ele chega naquela cidade e ele vê aquela situação, a Bíblia nos diz que Jesus
ele não só sentiu uma compaixão, mas foi uma íntima compaixão. Sabe por quê? Porque todos esses questionamentos que nós fazemos, Jesus escuta. Ele nos ouve. Ah, Jesus está me escutando, Jesus está te escutando. Sabe, e isso não é ruim. Isso não é ruim. Rasgar o coração para Jesus e expressar o que está aqui dentro, mesmo que seja uma coisa não tão bonita como um desejo de morrer. Rasgar o coração e expressar a Jesus algo que não seja tão bonito como um questionamento. Ah, eu vou questionar Jesus. Quantas vezes eu não perguntei a Jesus? Jesus, o porquê disso, o porquê daquilo? Eu tenho no coração a mesma expressão que o pastor Edenesi usou. Se o senhor quiser me falar, fala. Porém, eu pergunto, por que isso? Estava eu num velório, sentado num banco, olhando aquela situação, eu perguntava, por que isso, Jesus? Por que isso está acontecendo? E eu achando que Jesus estava distante, Jesus estava ali, naquele lugar, dentro do coração de cada pessoa que ia ali e dava um abraço. A íntima compaixão, ela estava sendo manifestada em carne e osso por cada irmão que ia e abraçava e dizia uma palavra para aquela mãe. E eu de longe observava isso. Eu via Jesus no coração e na vida de cada pessoa. E cada vez que chegava um homem ou mulher de Deus e abraçava aquela mãe que tinha perdido o seu filho, sabe o que eu enxergava? Eu enxergava Jesus abraçando aquela mãe, apertando aquela mãe, e um pedaço de um milagre, uma parte do milagre sendo concretizado na vida daquela família. Essa é a íntima compaixão. Meu irmão, você está lutando, você está sofrendo, está passando por dias difíceis. Jesus não está distante. Jesus se importa contigo. E Ele está aqui neste lugar, neste momento. E Ele se move até você com os olhos de íntima compaixão, junto de cada um. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco da mesma forma que estava 2000 anos atrás, nesse sepultamento, e Ele olha para você com os olhos de íntima compaixão, não desdenhando do seu sofrimento, não dando risada da sua situação, não se alegrando com a sua tristeza, mas Jesus, Ele chora junto de nós, Ele chora conosco, Ele sofre junto conosco, e isso, gente, é o evangelho que nós cremos. Jesus, Ele também nos diz nos momentos difíceis, não chores. Ele chegou ali para aquela mãe, para aquela viúva que tinha perdido seu filho único, e Ele disse para ela, não chores, não chores. E eu falo novamente de uma forma profética para você aqui nesta manhã, que está neste lugar e você que está nos assistindo, diante das situações de luta que você está vivendo, diante da dor que você está vivendo, eu digo da mesma forma que Jesus disse há tanto tempo atrás, não chores, não chores. Jesus está contigo. Jesus, Ele conforta o nosso coração. Talvez você tenha perdido pessoas muito importantes na sua vida, uma pessoa muito importante na sua vida, mas em todos os velórios que eu fui em velórios de pessoas convertidas e que agora estão com Cristo Jesus. Gente, e isso é dever cumprido. Eu dizia para um discípulo meu, esses dias, que perdeu discípulos direto, ligado ali. Eu falo, é triste, mas é também o sentimento de dever cumprido. Pessoa que se converteu, se batizou, firme na igreja. Nós nunca queremos que isso aconteça, mas é um sentimento de dever cumprido. Sabe por quê?
Porque essa pessoa está com Cristo Jesus. E nós, da mesma forma que aquela mãe recebeu naquele momento aquele filho de volta, né, nos seus braços, né, nós também estaremos com essas pessoas lá nessa glória vindoura. Amém? E é nisso que eu creio. É isso que enche o nosso coração e enche o nosso coração de fé. Isso é mais do que autoajuda, gente. É mais do que pensamento positivo. Sabe o que Jesus faz? Né? Jesus, ele toca naquela urna funerária, naquele caixão, na esquife. Ele não poderia fazer isso, não podia tocar. O ritual religioso não permitia, mas Jesus, ele quebra os rituais religiosos para poder nos abençoar, amém? Deus quebra, Jesus quebra os protocolos da religião para tocar na nossa vida, e Ele vai, e Ele toca naquele caixão, Ele quebra todos esses rituais, e Ele devolve aquele filho, aquela mãe que estava enlutada, devolvendo aquela alegria. E eu creio em milagres. Amém? Eu creio em milagres. Talvez nem todas as mães terão seus filhos ressuscitados nesse tempo. A viúva de Naim, ela morreu depois. O filho que foi ressuscitado morreu depois. A vida, ela seguiu o curso. Nem todas as mães terão, nessa dispensação desse tempo, os seus filhos novamente. Mas existe o dia do Senhor. Existe o dia onde trombetas tocarão. A Bíblia nos diz que esses céus, ele vai se rasgar, e todos os filhos serão devolvidos ao colo de suas mães, onde a Bíblia nos diz que não vai haver mais choro, mais lágrima, porque o antigo tempo, a antiga dispensação já vai passar, e Deus vai enxugar toda lágrima de todo o rosto daqueles que choram. É nisso que eu creio, e é essa a esperança que nós temos, e essa é a esperança que nós carregamos. A dor compartilhada, ela pode se transformar, deve se transformar numa alegria. Talvez não neste tempo, mas para aqueles que creem na palavra de Deus, para aqueles que têm fé, que caminham um evangelho autêntico, talvez não enxergue isso neste tempo, porém enxergarão na vida eterna, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu gosto muito da expressão do escritor de Hebreus, quando ele fala da galeria da fé. Ele começa a falar de homens e mulheres de Deus, cheios de fé, cheios de promessa. Fala, ele vai listando, Carol, ele vai listando, vai falando de todo mundo. E chega um trechinho que ele diz assim: esses homens não viveram no presente tempo as promessas. Não viveram. As promessas se cumpriram a partir daquele que eles startaram nessa terra. Não viram. Morreram sem ver aquela promessa se cumprir nessa dispensação, mas viram a promessa se cumprir numa outra dispensação, numa outra dimensão espiritual. E é isso que nós cremos. O que você quer ser? Você quer ser um homem ou uma mulher espiritual, cheio da presença de Deus? Nós temos que crer na Bíblia integralmente, não parcialmente. E eu creio nos novos céus e na nova terra. Eu creio na nova Jerusalém. Eu creio na nova Jerusalém. Sabe, eu creio no arrebatamento. Creio. E eu vou ficar muito felizão se acontecer na nossa geração. Imaginou? A gente está no acampamento lá do abacateiro, bateria arrebentando,
pastora Clô sem chinelo, já gritando para um lado, gritando para o outro, e todo mundo no reteté, e placa, né? O Rognão está lá na panela, a Avelino está lá na panela, né? E vamos lá e tal, né? O Fabinho correndo atrás das crianças, né? E o somzão alto, tira as cadeiras agora, vai tirar as cadeiras, e daqui a pouco toca a trombeta. Galera, toca a trombeta, e a igreja eu creio nisso, e eu oro muito para que seja nesse tempo, e aí está nós lá no reteté, e pá! Estamos na glória com Cristo Jesus. Essa é a promessa. E esse é o evangelho que eu creio. Isso não é conto de fada. Isso não é historinha de criança. Isso é a realidade futura que vai se cumprir em nossas vidas, na vida de todo aquele que crê. E eu creio no nome de Jesus. Isso muda o nosso jeito de ver, isso muda a nossa forma de encarar a dor. Não foi só um milagre de ressurreição, foi Jesus dizendo que existe sim o milagre da ressurreição, da vida eterna, de viver em Cristo Jesus, mas foi um milagre também, sabe do quê? Da cura dos sentimentos. Houve um milagre na vida daquele jovem, mas houve um milagre na vida daquela mãe. Sabe por quê? Porque naquele momento que aquele menino se levanta, e é devolvido para sua mãe, as lágrimas dos seus olhos se cessam, acabam. Jesus, ele está nos mostrando, através desta história, que essas lágrimas que estão escorrendo dos seus olhos, elas vão se cessar, elas vão parar no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama e está conosco. Você, mulher que tem chorado, angustiada, entristecida. Você é homem que tem chorado, angustiado, está entristecido diante de toda a situação. Você, família, que perdeu uma pessoa tão importante. Eu quero dizer o seguinte, foram 2 milagres. Um milagre da ressurreição, porém o maior milagre aconteceu na vida daquela viúva, porque ela teve as suas lágrimas cessadas, as lágrimas pararam, e a alegria foi devolvida à vida dela, e eu declaro sobre a sua vida nesta manhã, que a alegria já vai ser devolvida, porque Jesus está tocando a sua vida. Esse é o evangelho de poder. Nós lutamos, nós resistimos, nós entendemos sim que as lutas fazem parte. Mas, meu irmão, eu creio no Jesus que toca a nossa vida. Eu creio no Jesus que se move de íntima compaixão. Eu creio no Jesus que chega diante de mim, no momento de luta, no momento de dor, e fala assim: Eduardo, não chora. E ele fala: não chora. Ele não está dizendo que não está doendo, que não é relevante, que não é importante. Ele está dizendo o seguinte, que essas lágrimas, essa dor, ela vai cessar, ela vai passar sim. Basta nós crermos nele. Não foi coincidência de destinos Jesus descer para Naim. Não foi coincidência de destino. Jesus, ele mudou o seu caminho, ele viajou por causa de uma mulher, de uma pequena cidade. Ele foi até lá para deixar o quê? Para restaurar a alegria no coração daquela mulher, mas para deixar uma história, um legado bíblico que nos faz entender que é Ele que enxuga as lágrimas do nosso rosto e nos devolve a alegria. Isso não é questão de coincidência de destinos. Eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. Porque o dia mau ele vai vir. O dia ruim, o dia angustiante ele vai aparecer para todo mundo. Para todo mundo.
E quando você estiver se questionando ou questionando a Jesus, é importante se questionar e questionar a Jesus. A palavra de Deus diz: faça a prova de mim. Não tem problema, mas que você jamais se esqueça disso. Nós cremos em um Deus que sofre junto conosco, que tem compaixão, que tem íntima compaixão. Nós temos um Deus que enxuga as lágrimas do nosso rosto, e é nesse Deus que eu creio. E é isso que me faz acordar todos os dias e seguir em frente. É isso que me faz ir em um velório tão triste, e compreender que a vida, ela vai seguir em frente. Sabe por quê? Porque é Ele, tão somente Ele, que nos sustenta. Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com cada um de vocês, mas principalmente por aqueles que estão vivendo dias difíceis, aqueles que estão vivendo dias de lutas, aqueles que estão tendo as suas lutas intensificadas, aqueles que humildemente reconhecem que já fizeram alguns questionamentos a Deus, buscando motivos, talvez aqueles que permitiram que até o desejo de morrer brotasse no seu coração diante das lutas. Eu quero orar por aqueles que estão carregando um fardo pesado demais, que talvez estejam aterrorizados, desculpa pela pergunta, mas pela palavra, aterrorizados diante de uma certa situação. Eu quero dizer que Jesus está presente neste lugar. Talvez você fale assim: mas quem sou eu? Jesus tem tantas coisas mais importantes para poder resolver. Nada é mais importante para Jesus do que você. Jesus, ele sai do seu trajeto, ele caminha por dias e por noites, para poder chegar para você, ter íntima compaixão, para chegar para você e dizer assim: não chore, meu filho, não chore. Eu sei que está doendo, eu sei que o momento é complicado, eu sei que o momento é de dor, mas não chore, não chore, porque a alegria, ela vai voltar na sua vida. Talvez não neste tempo que você imagina, mas a alegria vai voltar. Talvez essa dor seja uma dor tão profunda, que só Jesus, então reconheça isso nesta manhã. Sabe por que o Lucas deixou, o único evangelista que deixou essa palavra registrada? Porque ela é importante para aqueles que se sentem só. Porque essa palavra é importante para aqueles que se sentem esquecidos. Você se sente esquecido diante das suas lutas pessoais, talvez diante das lutas na sua casa, você se sente esquecido. Suas lutas profissionais, as suas lutas pessoais, sentimentais, quem sabe não a sua luta física, você se sente esquecido. Está aqui a palavra que Deus deixa para a sua vida: não chores, não chores, as lágrimas do seu rosto serão enxugadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, se não neste tempo, num tempo chamado vida eterna. E nós cremos na palavra de Deus, e eu deixo essa palavra para a sua vida nesta manhã. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
és tudo para mim, oh Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti, e Jesus, eu preciso de ti. Se coloque de pé neste momento. E você que está enfrentando uma grande luta, eu peço para que você venha rapidamente aqui na frente. Pode ficar aqui na frente, mantenha uma certa distância, mas você vem à frente. Você que está enfrentando uma grande luta, uma dor profunda, você vai ser tocado por Jesus neste momento. Vocês fechem os olhos, estendam as mãos para cá. Todos fechem os olhos, estendam as mãos para cá. Senhor, nós cremos na sua palavra, Deus. Nós cremos no seu poder, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a sua palavra não é em vão, que a sua palavra produz resultado nos corações sensíveis. E nós estamos diante de homens e mulheres com o coração rasgado para ti, ó Pai, que estão lutando, que estão sofrendo, ó Pai, que estão com a sua alma dilacerada, que estão com o seu coração rasgado, esfaqueado, Senhor, que estão enfrentando lutas tamanhas, ó Pai. Mas nós sabemos, ó Pai, que um dia, tanto tempo atrás, o Senhor devolveu a alegria ao coração daquela mãe. E sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui neste dia, neste domingo, nesta manhã. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está tocando o coração de pessoas, devolvendo a alegria, Senhor, porque o Senhor é o mesmo, ó Pai, o Senhor é o mesmo. A sua palavra, Senhor, ela não mente, a sua palavra é poderosa. Enxuga, Senhor, no nome de Jesus, a lágrima dos corações, ó Pai, aquela lágrima que sai diretamente, ó Pai, do nosso coração, não somente, ó Pai, a lágrima física, ó Pai, mas aquela que está dentro do nosso coração, ó Pai, aquela que muitas vezes não é expressada, ó Pai, existe neste lugar, ó Pai. És tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Creio que tu és do Senhor Jesus. Receba o toque, o poder, a unção de Deus. Receba o toque, o poder e a unção de Deus. Sejam cheios, cheias da presença de Deus. Jesus está nesse lugar. Ele está lhe dizendo: não chores. Está enxugando a lágrima do seu rosto. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para a sua vida. Há esperança para aqueles que creem. E se você crê, receba no nome do Senhor Jesus o toque, o poder e a unção de Deus sobre a sua vida. Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio sim.
Deixa eu dizer algo para você. Não existe choro que Jesus não possa cessar e enxugar. Não existe dor, por maior que ela seja, que Jesus não possa retirar, Marcelo. Eu entendo a sua dor. Eu sei porque você está aqui. Eu compreendo a sua dor. Mas nós cremos num Jesus, Marcelo. Por mais que essa dor ela seja forte, Jesus é maior. Jesus vai curar a sua vida. E essa dor ela vai diminuir, ela vai se tornar suportável. Amém. Sabe por quê? Porque você é um homem de Deus. Jesus está contigo. Amém. E eu transmito essa mesma palavra para todos vocês. Amém. Eu sei a dor que você está passando, de perder uma pessoa tão importante. Nós estamos junto contigo. E eu digo para você a mesma palavra que Jesus disse para aquela viúva: não chores, não chores. Amém. Jesus vai enxugar as lágrimas do seu rosto, porque existe esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Vocês podem voltar. Você crê nessa palavra? Amém? Então dê um forte aplauso ao Senhor. As palmas, ela não é pelo pregador. As palmas é uma forma de louvor e de adoração a Deus. Meu irmão, quando você estiver diante de uma luta muito grande, que assim como eu, você também se lembre desta palavra, que você também traga na memória essa história tão importante na Bíblia, e que você compreenda que o choro ele passa, a dor passa, e que Jesus é o mesmo Jesus, e que o milagre que foi feito naquela família também é o milagre que é feito na nossa vida. Talvez a gente não compreenda a forma, porém é o mesmo. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo.